O Banco Central dos Estados Unidos começa hoje o encontro de abril em que a autoridade monetária define a taxa de juros da maior economia do mundo. A maior parte dos economistas do mercado aposta em um corte de 0,25 ponto percentual. Converso agora com André Esquibuola, gestor de recursos da Precision Asset Management. Obrigado por sua presença, André. Os juros continuam caindo nos Estados Unidos? Aparentemente, a gente tem uma expectativa de queda de 0,25 ainda para a próxima reunião, acreditando que provavelmente ele deve parar essas quedas de juro agora. A gente tinha uma oportunidade interessante que está surgindo para o Banco Central americano, que é justamente essa parada de taxa de juros com o intuito de um arrefecimento do preço das commodities internacionalmente. E aqui no Brasil, a Selic continua em alta? Continua subindo. A gente viu hoje o IGPM que continua pressionado. O IGPM, de uma certa forma, ele tem a pressão inflacionária, a pressão gerada pelo câmbio. E mesmo com o arrefecimento do câmbio, que a gente tem visto pela diferença de taxa de juros, isso não tem resolvido o indicador em si, fazendo com que o Banco Central provavelmente ainda vá subir mais algumas vezes a taxa de juros aqui localmente. Até que ponto, mais ou menos? Pelo menos o fim do ano a gente acha que chega no 13% e a gente acha que até o ano que vem deve fazer uma subida total de 2,5%. E com isso, o aumento do diferencial da taxa de juros, teremos mais recursos de estrangeiros vindo para o Brasil buscando essa arbitragem? Acreditamos que sim. Eu acho que, apesar dessa aversão a risco ter aumentado novamente, os investidores estarem mais preocupados em preservar o seu capital e não investir em capitais de risco nesse momento, eu acho que ainda vai ter ainda um movimento de entrada de capital no Brasil. E na sua avaliação, a renda fixa hoje está mais bem posicionada, pelo menos do curto prazo, do que a renda variável para receber esses recursos? Sem dúvida. A renda variável, com essa volatilidade que a gente tem visto no mercado nacional e internacional, vai ser um atrativo pelo menos para o primeiro semestre, ou até o final do primeiro semestre. Com certeza a renda fixa vai ser o carro-chefe. Olhando a curva futura de juros, há oportunidades ainda na parte mais curta dessa curva ou mais na médio e longo prazos? Eu gosto de trabalhar sempre mais a médio e longo prazo. Curto prazo, eu acredito que taxas pré-fixadas não são vencedoras. Necessariamente a gente vai ver ainda uma subida do que está precificado. Acho que hoje está precificado a 2,75, um pouquinho mais talvez de acordo ao longo do dia, mas para o final do ano a gente ainda vai ter uma subida da taxa de juros de curto prazo. Portanto, na sua visão, posições pós-fixadas neste momento são mais interessantes? Pós-fixadas no curto prazo e no longuíssimo prazo, ou depois de 2012, acho que posições pré-fixadas começam a ter um atrativo agora. E com relação aos títulos do governo, aquela aposta dos estrangeiros em papéis de mais longo prazo e indexados à inflação também se mostram como posições interessantes neste momento? Sempre são. Os estrangeiros que investem aqui indexados à inflação no longo prazo, normalmente eles ganham dinheiro. Na sua avaliação, inclusive, o governo continua, o Tesouro especialmente, continua com espaço para alongar a dívida e trocar posições pós por pré-fixadas, ou esse movimento vai ter um pouco mais de dificuldade neste momento? Acho que agora não é o momento para se fazer essa troca. Acho que no momento é manter do jeito que está, deixar papéis pós-fixados ou indexados à inflação ou à Selic, que é o que a gente tem visto mais. Papéis pré-fixados são muito mais perigosos e muito mais voláteis de acordo com a sua duration, com o seu prazo médio. Fazendo com que os investidores que estão investindo aqui no Brasil de fora, eles estão olhando o longuíssimo prazo, porque eles acham que lá na frente realmente a gente vai ter uma queda da taxa de juros, até pelo fato do Brasil virar investment grade mais para frente. Mas aí realmente não é mais ele olhando Copom, basicamente. Ele está olhando perspectiva nacional para o longo prazo. Quando o Brasil recebe o grau de investimento? Gostaria de saber, mas a gente acredita que esse ano ainda não vem. Deve ser para o ano que vem. Para 2009. E esse cenário de juros leva em conta um câmbio com o real ainda em valorização em relação ao dólar, ou esse movimento também perde força e pode até mudar a tendência no segundo semestre? A gente tem visto, pelo fato dele estar diminuindo, ou talvez parando a queda de taxa de juros nos Estados Unidos, uma valorização do dólar perante todas as moedas mundiais. A gente viu esse movimento ontem, hoje já começou o mercado lá fora e está com esse movimento também. Provavelmente esse movimento vai se arrefecer. Até o final do ano ele deve chegar por volta de 1,70, 1,75, que é a nossa previsão. Desde o começo do ano a gente não está revisando. Em que momento aparecerão mais janelas para colocações de papéis de renda fixa de empresas, papéis corporativos de empresas, não só no mercado local, mas também no mercado lá fora? Olha, lá fora está bem complicado, principalmente bancos emitindo lá fora, pela crise bancária, a gente tem visto que eles estão com bastante dificuldade e estão focando captação aqui dentro.
A gente tem visto a captação de CDBs de bancos de primeira linha a taxas de 105, 108 para 2 anos sem liquidez. Isso faz com que toda a curva de títulos privados tenham que subir. Então, empresas que precisam emitir agora, elas provavelmente vão esperar mais um pouquinho. Eu acho que não é muito longo esse prazo, em curto prazo, essas taxas vão voltar e eles vão poder realmente emitir aqui localmente. Muito obrigado, André Esquibola, gestor de recursos da Precision Asset Management, falando aqui na Bloomberg sobre o mercado de renda fixa.